Meu nome é Patrícia, eu sou casada com o Paulo desde o ano 2000 e, como todo jovem casal, a gente decidiu ter filhos. Um pouquinho depois, começamos a tentar a partir do final de 2002, mais ou menos. Deus conhece exatamente o que a gente deseja, Ele conhece o segredo do nosso coração. E Ele sabia que a gente queria sempre ter um filho de forma milagrosa, de forma natural. Porque mesmo os médicos dizendo para nós que éramos inférteis sem causa aparente, ou seja, totalmente normais, mas simplesmente sem nenhum motivo para não ter filhos, a gente ficou exatamente buscando e esperando no Senhor. Até que um dia, num culto de quarta-feira, o pastor ele fez um apelo específico para mulheres que não conseguiam engravidar. Ele sentia esse desejo no coração. E eu tomei, assim, eu tive a postura mesmo, o comprometimento de vir à frente e me entregar e me colocar à disposição do Senhor para receber esse milagre. E então, passado um tempinho, Deus provou o seu grande amor para conosco e nos deu o grande milagre. No final de novembro, dia 30 de novembro de 2012, eu fiz o teste de gravidez e ele deu positivo. Foi uma das maiores alegrias que eu já passei na vida. Então, 9 meses se passaram e o nosso milagre chegou. Ela se chama Natália. Vamos falar sobre a dinâmica de sermos participantes e usados por Deus na realização de grandes coisas na face da terra. Diz assim a palavra: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava, aonde, gente? Estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar, nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. E lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que, atônitos, glorificaram a Deus, dizendo: o que, gente? Nunca vimos nada igual. Vamos repetir: nunca vimos nada igual. Mais uma vez: nunca vimos nada igual. A vida com Deus é uma vida de surpresas, sob o ponto de vista humano, também não muito agradáveis. Nós somos como qualquer outra pessoa, não temos nenhuma isenção, não temos nenhum salvo-conduto. Coloque isso na sua cabeça desde sempre. Não tem ninguém na face da terra, por melhor que seja, ou por pior que seja, que tenha salvo-conduto contra intempéries, contra problemas, contra enfermidades e contra o maior dos nossos inimigos, que é a morte, já disse Paulo. Mas uma coisa nós precisamos entender hoje. Nós precisamos entender como Deus usa as circunstâncias e como se processam os milagres de Deus na nossa vida. O que seria mais importante no âmbito de um milagre, o que Deus valoriza mais quando se trata de um milagre. E aqui nós estamos, gente, no início do ministério de Jesus. Você vai observar o seguinte: ele, no capítulo 1 de Marcos, não fala da multiplicação do vinho, aliás, da transformação do vinho, mas fala que Jesus tinha ido para Cafarnaum.
e ficou hospedado, passou a viver na casa de Simão Pedro, ou Pedro, e do seu irmão André. No capítulo 1 desse mesmo evangelho, nós vemos que na casa de Pedro foi onde Jesus curou a sogra. Então é possível que a sogra também morasse lá, ou morasse perto de Pedro. Mas o fato é que Cafarnaum foi uma das bases mais fortes do ministério de Jesus. Você precisa entender uma coisa. Jesus tinha em Cafarnaum meio que o seu quartel-general. Era um lugar que ele voltava. Ele não poderia dizer que era um lugar para chamar de seu, porque ele nasceu em Belém, durante a perseguição de Herodes, mas passou a vida toda, a partir de 2 anos, em Nazaré, com sua mãe, com seu pai, com seus familiares lá. Mas quando ele é batizado por João, ele volta a Galileia, vai a esse casamento em Caná da Galileia, depois muda-se para Cafarnaum, e Cafarnaum, que é uma cidade que existe em as suas ruínas hoje, ainda, às margens do mar da Galileia, lá em Israel, ele passa a ter o centro do seu ministério. Então, ali é onde tudo começa a explodir, a eclodir. É bem verdade que lá em Cafarnaum, embora ele tenha realizado grandes milagres, ele teve uma forte oposição da religião estabelecida, dos judeus. A sinagoga lá em Cafarnaum foi extremamente crítica com o trabalho de Jesus. É tanto que em um outro momento lá em cima, Jesus amaldiçoa Cafarnaum, Corazim e Betsaida. São cidades, inclusive, que foram destruídas. Caná da Galileia ainda está lá. Nazaré ainda está lá. Mas você chega em Cafarnaum, está destruída. Corazim foi destruído. E ali naquela cidade, Jesus realizou muitos milagres, mas recebeu também muita oposição. Muita oposição. É como se fosse aquela coisa, eles sabiam que ele, mais dia menos dia, voltava para Cafarnaum, iria passar alguns dias ali, ia dormir ali, viajava pelas redondezas e voltava para Cafarnaum. Então, estamos aqui no início do ministério de Jesus, ele começa então a realizar milagres, o povo começa a se juntar na frente da casa de Pedro. Agora imagine uma casa pequena, uma casa talvez de 40 metros quadrados ou menos do que isso, uma casa muito pequena, geralmente térrea, e que tinha uma estrutura muito simples, como a gente ainda vê no interior do Brasil, né? Casas de pau a pique, de barro, com pedaços de pau, era mais ou menos daquele jeito. Eles usavam o barro, junto com estruturas mais grossas no teto, para garantir a segurança da casa, e entrelaçavam essas estruturas mais grossas com galhos, com palha e com barro. E as pessoas usavam o teto da casa, geralmente eram tetos planos, que as pessoas usavam para estender roupa, usavam para colocar comida para secar, usavam para oração. Por isso, era muito comum naquelas casas, haver uma escada externa, onde o dono da casa tinha acesso ao teto. E é exatamente por essa escadaria, talvez de degraus de barro também, que o dono da casa tinha acesso ao teto, lá ele estendia a roupa, lá ele passava algum tempo em oração, e foi por essa escada que, de maneira muito corajosa, 4 homens levaram um paralítico. Mas observe que o contexto é bem interessante, a casa estava cheia, saindo gente pelas portas, não cabia mais ninguém dentro da casa. A Bíblia diz que até do lado de fora da casa havia gente, e Jesus estava lá realizando o seu ministério e fazendo grandes coisas. E eu fico pensando, o que é que a gente aprende com esse milagre? Eu quero que vocês, junto comigo, possamos pensar sobre algumas coisas que estavam acontecendo. Eu preciso da ajuda de vocês, eu preciso da pesquisa de vocês. Eu quero que vocês olhem o texto novamente e me respondam o que é que Jesus estava fazendo ali. Ele não estava curando, certo? Ele estava pregando a palavra. O contexto ali, a palavra aqui no grego é logos. E logos significa palavra, significa mensagem, mas significa também o próprio evangelho, a boa nova, logos. Em várias vezes que a palavra logos aparece no Novo Testamento, ela tem vários sentidos. E o sentido aqui, ele estava pregando a mensagem. Ele não estava pregando uma mensagem, ele estava pregando a mensagem da salvação.
O reino está chegando. Arrependam-se dos seus pecados e creiam em mim. Creiam no novo tempo que Deus estabelece sobre a terra e creiam no novo projeto que Deus tem para a humanidade. Então, Jesus ali não estava fazendo um culto de cura, nem um culto de libertação. Você não vê na Bíblia nenhum momento em que você veja que Jesus reuniu para fazer um culto de cura ou um culto de libertação. A gente usa isso, às vezes, com muita inocência, às vezes para chamar a atenção, ou às vezes para mostrar qual vai ser a maior tendência naquele culto. Mas o culto a Deus, o culto cristão, ele tem a palavra como centro. Ela é logocêntrica. Jesus estava pregando a palavra, porque é pela palavra de arrependimento, é pela palavra de salvação, é pela palavra de mudança que Deus opera coisas na nossa vida. Então, a primeira coisa que nós temos que entender desse milagre, eu quero que você repita comigo. Milagres acontecem quando a palavra é pregada. Então nós precisamos ter a seguinte noção: eu abri a Bíblia, eu li um texto, eu sou pecador como você, eu sou limitado como você, mas uma coisa eu tenho certeza: se eu estou expondo o Evangelho, se eu estou abrindo a Bíblia, se eu estou falando sobre a palavra, sem dúvida alguma, ainda que de maneira invisível, milagres já começaram a acontecer nesse lugar. Talvez essas explicações que eu esteja dando para você sobre o ministério de Jesus em Cafarnaum, que ele morava na casa de Pedro e tal, tenha despertado coisas na sua cabeça e a partir de hoje você vai estar aberto para ouvir mais a palavra de Deus. Não sei. Ou talvez você esteja aqui como esse paralítico, precisando hoje ser carregado. Aliás, talvez haja pessoas que vieram para cá hoje não carregadas, mas arrastadas. Outras vieram carregadas. Outras carregaram. Mas uma coisa nós não podemos tirar da nossa cabeça: gente, amados, meus amados irmãos, não tenham dúvida, há um poder nessa palavra maior do que qualquer bomba atômica. Essa palavra que Jesus estava pregando, o Evangelho, a boa nova de que ele veio para salvar os pecadores, era ali a razão daquela reunião. A razão primeira: todas as vezes que nós nos reunirmos em nome de Jesus, nós precisamos compartilhar a sua palavra, porque ela é eterna, ela não muda, ela é constante, ela é intertemporal, ela não está sujeita às prescrições humanas, e ela não prescreve como uma lei humana, ou como uma obrigação, ou um crédito humano possa vir a prescrever. A palavra de Deus, ela tem esse poder de, quando aberta, com simplicidade, com temor, ela começa a produzir coisas que nós não vemos, e eu já começo a enxergar no mundo espiritual, o Espírito Santo está se movendo nesse lugar e fazendo coisas novas, fazendo coisas grandes, para a glória do nome dEle, amém, gente? Então repita mais uma vez comigo: milagres acontecem quando a palavra é pregada. Uma segunda coisa que nós vemos aqui, gente, é o tipo de fé que foi colocado em exercício aqui. Leiam para mim, quantos homens acompanharam o paralítico? Quantos? Alguns homens, dos quais 4 carregaram a maca. Então a comitiva era mais do que 4, certo? Então tinha um grupo. Quem eram esses homens? Esse homem devia ser adulto, porque se fosse uma criança ia no braço. E é provável que por muito tempo na cama, né, ele fosse um obeso, talvez alguém que estava ali com alguma comorbidade, alguma coisa decorrente daquela doença. O que é fato é que também a paralisia dele não significa dizer que ele tinha problemas relacionados ao aparelho locomotor. A palavra também que está aqui no original significa uma paralisia decorrente de qualquer outra coisa, talvez uma doença incapacitante, talvez uma doença degenerativa, talvez uma doença, enfim, o que quer que, talvez até, quem sabe, naquele tempo já existia também AVC. Uma coisa real, aquele homem não podia se mexer. E pessoas tiveram compaixão dele, provavelmente da sua família, amigos mais próximos, viram que Jesus estava ali em Cafarnaum e arriscaram um encontro. Arriscaram um encontro. Arriscaram ir até Jesus. Mas, gente, o que é interessante nesse texto é que Jesus tem a sua atenção mais uma vez chamada. Jesus mais uma vez é surpreendido pelo modus operandi da fé daquelas pessoas. E quando eu falo de modus operandi, a maneira como a fé opera,
Eu fico pensando quando eu vejo essas excentricidades na Bíblia, me permitam explicar excentricidades, homens que escalam telhados, mulheres que andam pelo meio da multidão para tocar na veste de Jesus, foi uma ação excêntrica. Outro que sai gritando na estrada, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ou Zaqueu que subiu em cima de uma árvore para ver Jesus passar. Ou seja, a gente observa que Jesus não coloca como sendo desprezível, e ele não despreza absolutamente o modus operandi de uma fé que sai do modo normal em que nós esperaríamos que alguém exercitasse fé. Deus tem falado muito ao meu coração ultimamente, e uma das coisas que ele tem me falado é o seguinte: não queira se colocar como julgador na maneira como meu filho ou minha filha, ou A ou B ou C expressam a sua fé. Porque eu gosto de excentricidades também. Eu gosto, e eu vou falar o quão excêntrica foi aquela ação. Imagina, o cara carregar um paralítico, todo mundo dentro de casa. No original, está muito claro que o que houve ali, gente, eles escavaram um buraco, ou seja, eles destelharam a casa, eles fizeram um rombo grande dentro de uma casa. Porque eu vou dizer uma coisa, para passar um homem em uma maca, não era buraquinho de goteira não, meu filho. Nem era buraquinho para passar o fio da antena de televisão, não. Era um buracão. Agora imagina, tu dentro de uma casa, Jesus falando o evangelho, todo mundo ali ao redor e de repente o negócio caindo na cabeça de todo mundo. Que diabo é isso? Não tem aí? Antes de verem do que se tratava, começando, está caindo alguma coisa aí, mestre, do teto. Deixa Jesus pregando o evangelho. E haja cair caco de coisa na cabeça dos outros. Escuta, uma das coisas que eu vejo nessa ação de fé é que quando a nossa fé ela vai aos limites, a gente incomoda as pessoas que estão ao lado da gente. Porque elas não conseguem suportar a nossa loucura. Elas não conseguem entender as nossas excentricidades. E fé é uma questão de excentricidade mesmo. Gente, olha, Deus ouve a oração do certinho, daquele quietinho que fica ali paradinho, sabe como é? Que não dá um pio. Mas Ele também está atento, sabe, a esse coração livre, que de repente ousa quebrar o status quo. Ousa mudar as circunstâncias, e ousa fazer uma coisa que nunca ninguém fez. E eu fico pensando, Senhor, dai-me a graça de na minha vida contigo, e na condução dessa igreja contigo, nós sejamos loucos o suficiente para incomodar o mundo e alegrar o teu coração. Deus quer que nós sejamos loucos o suficiente para incomodar as pessoas. E olha, todos os que resolveram exercitar uma fé excêntrica, exercitar algo que estava fora dos padrões, elas incomodaram os outros. E olha, gente, eu fico pensando, eu acho que quando o inimigo vê a gente fazendo coisas, como por exemplo, olha que coisa doida, como por exemplo, a gente de repente assumir uma responsabilidade de abençoar 8 abrigos de crianças órfãs ou institucionalizadas de João Pessoa. Quando ele vê a gente indo na rua, ou quando o diabo vê a gente simplesmente fazendo festa de princesa para as presidiárias do Júlia Maranhão. Isso incomoda demais o inferno, é como o caco caindo na cabeça deles, assim, o que é que está acontecendo? Estão cavando o teto. E o que aquelas pessoas que estavam ali do lado viram foi uma cena dantesca, porque eu teria saído dali. Quando eu vi esse buraco aumentando, meu amigo, e de repente um buraco aumentando, o que é isso? É um tatu que está saindo aí de dentro. Quando vi, não era um tatu, era uma maca inteira. Imagina, eles precisavam de pelo menos o quê? Uns 30 centímetros por 1 metro e alguma coisa, ou 40 centímetros por 1 metro e alguma coisa, ou se não, botaram o paralítico de cabeça assim, de pé, amarrando, e eu fico ali pensando naquela cena, de repente eles veem alguém descendo o teto. Aí eu acho que Jesus disse, como eu gosto disso, como eu gosto desse tipo de coisa. Porque ele quebrou as regras. E de uma certa forma, gente, no bom sentido da palavra, Jesus foi um subversivo. Jesus foi subversivo. No bom sentido da palavra. Ele foi extremamente original. Eu acho que Deus está querendo buscar em você e em mim uma fé original. Que não seja a cópia da fé do outro, sabe como é que é? Porque a fé do outro às vezes fede demais. Algo em que eu expresse do meu jeito, do meu modo de ser, com as minhas vicissitudes, com
aquilo que eu tenho, aquilo que eu não tenho, aquilo que eu sei e aquilo que eu não sei. Mas uma coisa acontece, isso está claro, repita comigo, milagres acontecem quando a nossa fé é colocada em ação, em sua singularidade. A gente vive um tempo de copiar tanto as coisas, que a gente copiou a fé dos americanos, a gente copiou a liturgia dos americanos, que é massa, a gente copiou. Quando, por exemplo, eu resolvi não usar paletó, eu quero o que eu estava dizendo. Eu quero expressar a minha fé de um jeito diferente. E não me culpem por isso. Quando eu troquei o púlpito por uma mesa de vidro, me chamaram de cachaceiro. Você vai para a boate? E agora você vai para a boate do pastor Sérgio? Escutem. Deus está atrás de corações sinceros e de pessoas que estejam dispostas a ir aos extremos da sua vida para expressar o quanto confiam nele. Quem crê no que eu estou dizendo, dá amém aí e glorifica ao Senhor. Aos extremos. E aí, eu coloquei o exercício da fé deve nos levar aos extremos, mas há uma outra coisa que Jesus aqui, ele analisa. A gente vê que eram muitas pessoas, alguns homens, e 4 carregavam a maca, e uma comitiva estava junto. Digo, e além disso, corajosos, né? Vem a hora que cai o teto com tudo, era caindo de cima do teto, e ainda bem que os tetos eram muito baixos naquele tempo, né? O padrão das casas era o quê? Era no máximo 1,80 m, 1,90 m. Na Palestina a gente não tem gente muito grande e tal. Então, 1,90 m no máximo. Não eram casas com pé direito muito alto. Era às vezes até meio claustrofóbico estar ali dentro. E aí, aquele homem desce, mas uma coisa chama a atenção de Jesus. Foi a fé deles. Olha aqui. Qual é a fé que é elogiada? Leia, você que vai descobrir. Nem me pergunte que eu não vou dizer. Diga aí no versículo 5. O que é, gente? Diga para mim, por favor. Vendo a fé que eles tinham. Eu fico pensando no poder de uma fé excêntrica que se junta a outra fé excêntrica e que luta pelos mesmos ideais, pelos mesmos objetivos. A importância da vida coletiva e do compartilhar das nossas lutas com os outros. Eu falei para vocês, naquele dia, acho que foi semana passada, quando nós começamos a enfrentar um problema que eu tive que viajar com Samara para operar e para começar um tratamento muito complicado, muita gente, porque isso estava muito em secreto, a gente estava assim, entre nós, a gente estava no momento do diagnóstico, mas algumas pessoas chegaram para mim e disseram, você é muito conhecido, eu disse isso domingo, né? Some daqui, rapaz, não diz nada a ninguém não, vai embora, depois tu volta quando tiver tudo em ordem. Aí eu disse, rapaz, eu sei a quem interessa, confinamento da minha dor só interessa a uma pessoa, ao diabo. Vou dizer uma coisa para você. Esconder a sua dor, confinar a sua dor e vivê-la sozinho ou em um grupo o menor possível para preservar, aspas, a sua reputação, quem tem maior interesse nisso é o diabo. Porque eu não teria milhares de pessoas orando por mim e por minha esposa hoje, no Brasil e no mundo inteiro, se eu não tivesse a coragem de ter exposto o nosso problema em um vídeo. Então eu quero dizer uma coisa para você. O que chamou a atenção de Jesus também foi a coletividade daquela fé. Foi como aquela fé foi compartilhada. Gente, eu vou dizer uma coisa, eu não sei qual é a tua situação hoje. Eu não sei se você está na posição de carregar ou de ser carregado. Eu não sei se você aqui está como paralítico ou como os amigos do paralítico que o levaram a Jesus. Ou talvez você seja ora paralítico e você esteja vivendo situações hoje de precisar ser carregado em alguma área da sua vida e está ainda carregando outras pessoas que estão piores do que você em outra área da vida. Mas uma coisa eu lhes digo, Deus se alegra quando a igreja dele se une na alegria e na tristeza, na dor e na vitória, no medo e na conquista, na solidão e na junção. O Senhor ama a transparência do seu povo, porque não é vergonhoso se dizer fraco.
Mas é perigoso esconder a fraqueza, porque fraquezas escondidas são o alimento predileto de Satanás e seus anjos para nos oprimir mais ainda e para tirar a nossa esperança. Por isso não tenha medo, grite como aquele cego: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, para que o mundo ouça. Não esconda as suas dores, não esconda as suas limitações, não esconda as suas enfermidades, não esconda aquilo que você está passando. Abre a boca, busque aliados, caminhem juntos, ou carregando ou sendo carregado. Seja ousado, seja criativo nas suas expressões de fé, e pode ter certeza, há um Pai que nos ama, que é maravilhoso, que é grandioso, junto com seu Filho e com o Espírito Santo, estarão felizes a olhar para a vida daqueles que escancaram a vida e não têm medo de dizer que são gente. Uma falsa construção teológica a partir desse texto, e por isso eu preciso esclarecer. Aquele homem estava paralítico. Se ele fosse de nascença paralítico, teria sido dito, porque no Evangelho, todas as vezes que alguma limitação ou enfermidade era de nascença, era dita que aqui não era. E é interessante que Jesus vai e diz: os seus pecados estão perdoados. Hoje de manhã, quando eu acabei a pregação, a irmã chegou para mim e disse exatamente isso. Eu vivi enfermidades na minha vida, algumas em um certo momento da minha vida, porque eu, conhecendo a palavra de Deus, me afastei do Senhor. Mas escute, por que nós ficamos enfermos? Por que nós adoecemos? Você sabe o que é a doença? A enfermidade é a antecipação da morte. Porque, veja bem, morrer nós vamos morrer, não vamos? Ou não? A não ser que Jesus volte antes. Mas a primeira coisa, por que, de maneira geral, nós adoecemos e morremos? Porque todos nós somos o quê? Pecadores. A Bíblia diz muito claro: o salário do pecado é a morte. Jesus disse o que a Adão e a Eva: se comeres, certamente morrerás. Em primeiro lugar, nós temos enfermidades e problemas emocionais e mentais e o que quer que seja, porque nós corporativamente somos pecadores. Segundo, há pecados especificamente decorrentes, aliás, há enfermidades decorrentes especificamente de pecados que nós estamos vivendo. Agora, há enfermidades. E esse homem aqui, muito provavelmente, havia caído enfermo por alguma grande desonra ao Senhor. Mas houve um cego de nascença que perguntaram a ele: quem pecou, foi ele ou seus pais? Jesus disse: nem ele, nem os pais. Nesse caso específico, ele está assim para que hoje se manifeste a glória de Deus. Eu adoeço e morro porque sou pecador em termos gerais. Eu posso adoecer por pecados específicos. Eu posso adoecer para a glória de Deus. Mas uma coisa é real, uma coisa é básica. Nós precisamos, antes de mais nada, entender qual era o centro daquela conversa que estava acontecendo naquela casa. O que era o centro daquela conversa naquela casa? E nós vemos uma coisa, que é o ponto 3. Quando ele disse: os seus pecados estão perdoados, meu filho, os fariseus olharam para ele meio que todo mundo uma vez assim: hã? Blasfemo, como você pode dizer que perdoa pecados se só Deus perdoa pecados? Se você lê livros que falam que Jesus não é Deus, se você lê livros que refere-se a Jesus como um homem bom, um homem evoluído, um avatar, um mestre, alguém que chegou nos limites da pureza, da bondade, do mesmo jeito que Buda, do mesmo jeito que Confúcio, do mesmo jeito que Maomé, o que quer que seja. Uma das grandes falácias para negar a divindade de Jesus é dizer que ele nunca disse que era Deus. Ele disse que era Deus. Quando perguntaram a Jesus: Jesus, mostra-nos o Pai, foi que ele disse: quem olha para mim, olha para o Pai. Quem me vê, vê o Pai. E naquela hora,
Quando ele diz que os pecados daquele homem estão perdoados, é óbvio que ele coloca em foco a sua divindade, muito mais do que a sua capacidade de realizar milagres. Porque eu vou dizer uma coisa para você, o diabo realiza milagres. O diabo faz coisas sobrenaturais. E Jesus disse, muitos vão chegar no último dia dizendo que curarem meu nome, que profetizarem meu nome, esse eu não os conheço. E ele disse, nos últimos tempos haverão falsos mestres e falsos profetas, que operarão sinais e maravilhas, e se possível, vão enganar até o meu povo, até os escolhidos. Mas quando Jesus, antes de mais nada, diz, os teus pecados, meu filho, estão perdoados, ele estava mostrando assim para todo mundo, eu sou Deus encarnado. E o maior problema da humanidade não são suas doenças. O maior problema da humanidade não é a economia. O maior problema da humanidade não é o desemprego. O maior problema da humanidade não é o problema da saúde. O maior problema da humanidade é o pecado. O nosso maior problema é o pecado. Sempre será. Porque por detrás de qualquer ato que contraria a dignidade humana, ali está um pecado. Antes de mais nada, contra Deus. E Jesus disse, os teus pecados estão perdoados. E aquilo causou perplexidade. E eu observei aqui que o seguinte, qual é o maior milagre que nós podemos ter nessa vida? Me diga, meu amigo. Qual é o maior milagre, igreja, que nós podemos ter nessa vida? Respondam, por favor. Onde é que está aquele paralítico que saiu correndo com a maca? Onde é que ele está hoje? Está lá enterrado, lá em Cafarnaum, esperando a ressurreição do último dia. Mas aquele homem foi para sempre marcado na sua alma, porque o Deus da vida olhou para o seu pecado e disse, eu te perdoo, os teus pecados estão perdoados. Antes de buscar a Deus milagres, conquistas, prosperidade, cura, bom casamento, bom emprego, o que quer que seja, Deus quer tratar conosco a questão de raiz. E a questão de raiz não é o que eu tenho. A questão de raiz não é o que eu sinto. A questão de raiz não é a minha saúde ou a minha doença. A questão de raiz não é a minha pobreza ou a minha riqueza. A questão de raiz não é a minha prosperidade ou a minha falta. A questão de raiz é o quanto Deus quer me fazer cada vez mais parecido com Jesus. E o que me faz parecido com Jesus não são os meus anos de vida. Porque Jesus só viveu 33 nessa vida. O que me faz parecido com Jesus não são os cabelos, não é absolutamente o aspecto da vida humana de Jesus e temporária aqui na terra. O que me faz parecido com Jesus é o quanto eu tenho consciência dos meus pecados, busco o perdão de Deus, alcanço a graça, alcanço a misericórdia e entendo que meu Deus é bom, é amigo, cuida de mim, é misericordioso, é perdoador, está presente, me pega pela mão, me levanta do chão, me honra na dificuldade e me leva até a última estação da vida, porque é o que Jesus quer fazer antes de mais nada, antes de realizar milagres na nossa vida, no corpo, na profissão, no trabalho, no casamento ou nos relacionamentos. Ele quer fazer em nós o milagre do perdão, da salvação e da identidade da nossa vida com o seu Filho Jesus. Esse é o grande e eterno milagre que nós vamos carregar até o último dia. Aleluia por isso. O grande milagre é esse. E aí eu quero encerrar, chamando a atenção de vocês para algo muito especial que aconteceu. E muitos ficam perguntando, na hora que duvidaram de Jesus, espera aí, você está dizendo que vai perdoar pecados? Só quem pode perdoar pecados é Deus. E ele disse, o que é mais fácil? Dizer os seus pecados estão perdoados, ou levante do chão, toma a sua cama e ande? O que é mais fácil? Boa pergunta. Eu quero que vocês entendam, gente, não se deixem envolver pelas superficialidades na interpretação da Bíblia. Jesus não perguntou o que era mais importante. Ele perguntou o que era mais fácil. Mas por que ele quis dizer mais fácil? Boa pergunta. Porque você pode chegar para alguém e dizer assim, poxa, Deus me perdoou do meu passado. Deus me perdoou da minha história.
Deus me perdoou de todas as coisas que eu fiz contra Ele e eu tenho esse perdão disponível a toda hora. Aí o cara chega para tu e diz, tu tem perdão de nada. Que conversa é essa, rapaz, de perdão? Tu tem que trabalhar muito para ganhar a tua salvação. Trabalha. Para quem é do lado reencarnacionista, nasce de novo, morre, nasce de novo, morre, nasce de novo, morre, nasce de novo, leva peada e nasce de novo, joga a tua ruindade para trás e nasce de novo. E aí quando você chegar, um dia que ninguém sabe quando é, chega lá. Se você for mais de uma espiritualidade indiana, ele vai dizer assim, olha, você vai nascer... Aí você vai nascer, na próxima você é o rato, na próxima você nasce um cavalo, depois você é um elefante. Não é assim? Isso eu digo respeitosamente, é assim que eles pensam. Por que que o hindu, ele tem tanto respeito pela vaca, tanto respeito pelos animais? Você chegar no templo hindu, você vai ver vários animaizinhos ali, ratinhos, deuses com cara de elefante, Ganesh, tal e tal e tal. Porque eles têm a consciência de que, por exemplo, você não pode matar um rato, de repente, porque você pode estar matando um antepassado seu, que agora é rato. Não, gente, não é para rir, não. É para a gente entender. É óbvio que quem me conhece, quem me viu, quem conhece a minha adolescência, meus tempos de presepada, talvez hoje não, porque já tem quase 20 anos que eu estou na cidade pregando o evangelho, eu acho que o cabo diz assim, pelo menos aquele ali, pelo menos ele tem consciência da mentira que ele prega hoje, depois de 20 anos, né? Mas eu me lembro que quando eu me converti, disse, não, agora eu sou nova criatura, pô. Não quero negócio de baseado mais não, eu vou fumar maconha. Agora é o santo, agora, de uma hora para outra, como é que pode um negócio? Realmente é difícil você explicar. Quem aqui, quando entendeu o seu estado pecaminoso e entregou a vida a Jesus, foi desprezado ou tiraram onda da sua cara quando você se converteu? Levanta a mão. Quase todo mundo, neném. Hein, bebê? Lá vem o pastorzinho, hein? Lá vem agora a pastorinha. Bé. Hein, pastorinha, com tuas conversas? Que conversa é essa? Né? Agora de uma hora para outra, agora fechou, se foi geral? Fechou tudo agora, foi? Fechou o parquinho também, não tem mais nada? Não tem ruge-ruge, não tem mais canguru perneta, não tem mais nada, acabou? Não dá, não tem nem um Ralphzinho mais, não tem mais nem um pauzinho, uma baguinha. Escuta, Jesus estava querendo dizer ali que, de fato, quando Deus nos perdoa, coisas interiores, coisas metafísicas, coisas cósmicas acontecem dentro de nós. É como se Ele nos pegasse e Ele nos desnudasse e Ele dissesse assim, a partir de agora eu te lavo com o sangue do meu filho, você é uma nova criatura, o mundo não vai entender, mas basta que por hora você entenda o que eu fiz na sua vida. Então, ninguém ali iria entender de imediato que o perdão do pecado iria produzir nova vida naquele homem, mas tudo bem. Mas para que se creia que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados e para salvar pecador, então eu vou fazer uma coisa, levanta agora do chão e anda. Porque especialmente dizem que hoje é a sociedade do espetáculo. Não, a raça humana é a raça do espetáculo. Nós só gostamos do que é espetacular, do que os nossos olhos podem ver. Nós somos muito Tomé. Nós precisamos ter todas as provas, todas as convicções. A gente precisa ver Deus em operação. E teve uma hora que Jesus se enraivou com o povo, que era todo mundo, faz milagre. É o mágico, lá vem o mágico. Faz milagre, transforma pé de pão. O diabo no deserto, transforma pé de pão. Pula daqui que vai alguém te salvar. Eu te dou o reino. E o outro chegava, vai Jesus, eu quero um sinal. Eu quero não sei o quê. Faz alguma coisa. Ele disse, chega! Eu não vou dar mais nenhum sinal, além do sinal de Jonas. Aí todo mundo, o sinal de quem? A história de Jonas, aquele profeta que fugiu das ordens de Deus, acabou caindo, sendo engolido por um grande peixe, e lá ficou por 3 dias. Uma prefiguração da morte de Jesus e da sua ressurreição. Ele disse, não, tá bom, chega. E teve uma hora que Jesus também olhou para uma multidão e disse, eu sei que vocês estão aqui.
Estão aqui porque eu estou fazendo milagre, dando pão para vocês comerem. Vocês não querem saber de mim, não. Vocês não querem saber de mudança. Vocês não querem saber de restauração. Vocês não querem saber de mudança de vida, mudança de perspectiva, mudança de caráter, mudança de ideia. Vocês não querem saber de reconciliar-se com os seus inimigos. Vocês não querem saber de mudar a vida de vocês. Vocês querem ver aquilo que é mais fácil acreditar. E naquela hora Jesus disse, então levante meu filho, tome a sua maca e ande. Ele saiu dali perdoado. Ele saiu dali restaurado. Ele saiu dali uma nova criatura, e ele saiu ali andando diante da vista de todas as pessoas, e o nome de Jesus foi glorificado naquele momento. Amém, irmãos? Amém. E aí o que é que foi dito? Ele se levantou, pegou a maca e saiu, como gente? À vista de todos, que atônitos fizeram o que, gente? Glorificaram a Deus, dizendo que nunca vimos nada igual. Gente, eu quero, sabe o que para a minha vida? Sabe o que é que a gente tem que desejar para a nossa vida? Que o mundo olhe para nós, olhe para as mudanças que Deus operou em nós, olhe para os milagres que Deus realiza em nós e através de nós, e possa dizer, eu nunca vi nada igual. Como é que pode aquele homem orgulhoso, aquele homem egocêntrico, aquele homem egoísta, aquele homem iracundo, aquele homem, sabe, espancador, aquele homem, sabe, irado, aquele homem que, sabe, botava fumaça pelo nariz, de tanta ira dentro dele, de tanto desprezo dentro de casa, agora ele ama a esposa, agora ele cuida da esposa, agora ele está junto da esposa, agora ele vive uma nova vida. Eu nunca vi nada igual. Aquele menino estava longe de Deus, longe da família, nas drogas, enterrado na prostituição, distante da família, distante do plano de Deus, e de uma hora para outra o Senhor o resgatou, ele está aqui, hoje é um pregador do Evangelho. Eu nunca vi nada igual. Ah, não pode ser, como pode ser aquela criatura que estava vivendo uma vida miserável, uma vida solitária, uma vida, sabe, de constantes lutas e dores, de constante desprezo. Olha o que Deus fez com aquela pessoa, o que é que Deus fez com aquela mulher, o que é que Deus fez com aquele casamento, o que é que Deus fez com a saúde daquela pessoa, o que é que Deus fez com aquele jovem, o que é que Deus fez com aquele ministério, o que é que Deus fez com a vida daquela igreja. Eu nunca vi nada igual. Irmãos, nós temos que acreditar que o Senhor Jesus, aquele que estava recebendo na sua própria cabeça pedaço de barro, em razão da fé excêntrica daqueles homens, está nesse lugar conosco aqui, e está pronto para agir na nossa vida, para nos perdoar, para tocar nossas feridas, tocar as nossas chagas, carregar-nos nos braços, nos levarmos aos últimos extremos da vida, porque no final das contas, gente, o que vai acontecer, ou hoje, ou daqui a 10 anos, ou no final dos tempos, é que esse Jesus Cristo que o mundo despreza, e que muitas vezes nós desprezamos em razão da nossa própria religiosidade, a Bíblia diz que toda língua e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Eu quero imaginar no grande dia, quando na ressurreição de todos os mortos, que vai estar lá na frente do Senhor, de joelho na frente de Deus Pai, Hitler, Mussolini, todos aqueles homens da história, os bons ou os maus, os papas, os reis, os presidentes, Lula, Dilma, Disseu, Genuíno, Marina Silva, eu, você, George Bush, Osama Bin Laden, o presidente Obama, e todos vão estar ali, quer queiram, quer não, quer tenham sido realmente tocados ou não para a glória de Deus. Eles vão ter que se ajoelhar, olhar para o Pai, olhar para o Filho à sua direita, e vão dizer, de fato, eu neguei, ou eu aceitei, mas uma coisa eu sei, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ah, vai acontecer. Uns confessarão para a vida e outros confessarão para a morte. E não me pergunte quem é o grupo que vai, que eu não sei. Porque a Bíblia diz que vai ter muita surpresa na glória. Por isso não meça a vida de ninguém por aquilo que você vê, como também não pela dimensão da sua maldade. Porque Jesus é especialista em salvar os maus no leito de morte, e especialista em condenar os bons que confiam na sua religião e que confiam nos seus próprios méritos. Mas uma coisa eu sei, esse dia vai chegar, e nesse dia não haverá mais
macas, nem paralíticos carregados, nem carregadores. Haverá um só rebanho, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que encarnou para mudar a nossa vida, em pleno século 21. Nesse lugar Ele quer fazer milagres em você. Ele quer fazer milagres em mim hoje. Amém, igreja linda?